Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 314, e nós estamos meditando a respeito de as riquezas da mente de Cristo, nossa herança em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo e precisamos usufruir dela, né? Neste processo que nós estivemos estudando a respeito da conquistando a liberdade no campo de batalha da mente. Tudo começa em nossa mente. Mas quais são então essas riquezas preciosas que nós temos em Cristo Jesus? Hoje nós vamos falar da manifestação do seu nome, uma lição preciosa. Fica conosco. Hoje em Mogi das Cruzes está nublado. Nós vamos ler, né? Nós estamos ainda baseando nossos estudos no livro de Isaías. Diz assim Isaías 26, versículo 8: No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma, ou em outras traduções, do nosso coração. Já o apóstolo Pedro disse algo para nós também. O seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, né? O desejo de honrar, de reverenciar, de devoção a Deus. Nós cumprimos o nosso grande chamado de manifestar a glória divina quando alcançamos e também quando recebemos completamente os benefícios que Cristo trouxe para nós, que nós estudamos também nos nossos devocionais anteriores, os benefícios da nossa vida em Cristo. Quem não viu ainda, volte lá, que você vai entender que nós estamos numa jornada de conhecimento a respeito, então, da nossa herança em Cristo Jesus. Cristo nos deu a sua própria vida para que nós pudéssemos, né, ser livres para viver uma realidade muito importante que Paulo também nos ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito, né? Está falando da antiga aliança, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano ou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Cristo nos libertou, né? Para nos fazer manifestar a glória do Pai, a glória de Deus. E livres também para desfrutar, então, dos 5 benefícios do nosso relacionamento de aliança, do nosso compromisso com Deus. Então, é conhecendo a Deus, é crendo nele e também crendo e confiando no seu amor, como nós aprendemos, é glorificando a Deus com a nossa vida, é encontrando a satisfação da nossa alma nele, é experimentando a sua paz como um rio e é gozando da sua presença. Esses são os benefícios da nossa liberdade em Cristo Jesus. Uma das verdades, então, mais importantes que espero que tenhamos aprendido nesse tempo é que qualquer benefício desses que eu falei, que está faltando em nossas vidas, é um indicador de uma fortaleza ou uma área de derrota, de cativeiro em alguma área da nossa vida. Nós temos também o texto muito lindo, maravilhoso, explicando como que podemos então manifestar o nome de Deus, que está em Isaías capítulo 43, versículo 10. Você pode ler do 10 ao 11 para você entender o contexto, mas nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi,
para que saibais e creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, olha só, Deus nos põe como seus testemunhas, vós sois. Então, Deus coloca aqui falando, né, de Israel, que Israel era os testemunhas dele, de que ele era o único Deus existente na terra e que não há outro Deus além dele, e agindo ele, quem pode impedir a sua ação? Então, o que significa esse texto? Isso significa que eu e você podemos ser uma prova viva, um testemunho de que existe um único Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que também se tornou o nosso Deus. Se decidirmos, então, verdadeiramente conhecer a Deus e aceitar o desafio de crer nele, consequentemente, alguém conhecerá a verdade por meio do nosso testemunho de vida. Nós somos uma carta escrita onde as pessoas poderão ver Deus, quem é Deus e quem é o seu Filho para nós. Então, nós somos as testemunhas de Deus. Este retrato de fé em Deus é único e verdadeiro, né? No Deus único e verdadeiro, desenvolve então em uma manifestação radiante da glória de Deus. Quando nós lemos também, já lemos, mas vamos ler de novo, Isaías capítulo 26, versículo 8, ele diz assim, que o nome e a memória de Deus é o desejo e o coração daqueles que caminham em seus juízos. Então, aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus, aqueles que caminham em seus juízos, o que é mais importante, qual é o desejo do coração deles? É o nome e a memória de Deus. Então, o que você acha que Isaías, então, quis dizer com o nome de Deus ser o desejo dos nossos corações e também a sua memória? Então, vamos destrinchar esta frase. A palavra hebraica para nome é Shem, S-H-E-M. A designação dos judeus, então, como semitas, israelitas, vem desta palavra. Deus escolheu Israel para ser chamado pelo seu nome. Os israelitas eram literalmente o povo do nome de Deus. Olha que interessante. Shem significa a ideia de posição definida e notável, uma marca, um nome, uma memória, uma individualidade, incluindo nisso tudo honra, autoridade e caráter. Então, esse pequeno nome tem essa grandeza toda e identifica, então, o nome de Deus. Assim, os israelitas foram chamados como nação para mostrar a posição, olhando aqui, né, o significado dessa palavra, a posição definida e notável de um Deus verdadeiro que atua em suas vidas. Eles eram chamados para ser, então, uma marca da individualidade dele e deveriam mostrar ao mundo, aos povos, a sua honra, a sua autoridade e o seu caráter. O nome pelo qual você e eu somos chamados em relação às nossas convicções espirituais, né? Em Cristo, somos chamados de cristãos. Nós somos um povo do quê? Do nome de Cristo, assim como Israel era o povo do nome de Deus. Então, nós também somos chamados para manifestar a honra, a autoridade e o caráter de Deus. Deus nos adotou em Cristo Jesus e nos chamou para mostrar a sua posição definida e notável
e a posição também definida e notável do seu Filho, aonde? Em nossas vidas. Por isso, nós glorificamos o Filho e o Filho glorifica o Pai. Isaías também disse que a memória de Deus era o desejo do coração daqueles que andam nos juízos de Deus. Mas o que significa, então, esse conceito de memória de Deus? Então, o conceito significa, então, o crescimento na aceitação do seu nome. Então, quanto mais o nome de Deus era conhecido, quanto mais ele manifestava sua presença, sua glória, seu caráter, sua autoridade, sua natureza, mais o nome dele, então ele tinha então notoriedade e iam se conhecendo então o nome de Deus. O seu nome, a sua fama, a sua honra, são os desejos então do nosso coração. Olha só, o nosso coração deseja viver para a sua glória e honra. Quando nós não estamos fazendo isso, nós estamos fora do nosso chamado. Foi para isso que nós nascemos. Em Isaías 26, versículo 9, diz assim: minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque o nosso espírito só se alimenta de Deus e das coisas de Deus. Ele busca incessantemente pela presença de Deus. Sem dúvida, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais queremos conhecê-lo, quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais nós ansiamos por Ele, mais sede, mais fome nós teremos dele. Isso também nos lembra então do Salmo 63, 2, que diz assim: no santuário te contemplo para ver o teu poder e também a tua glória. Então, o anseio vem do coração, vem da alma de uma pessoa que verdadeiramente conhece a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o desejamos, mais a nossa alma o deseja. E as pessoas que conhecem bem a Deus querem que ele também seja conhecido e acabam se tornando, então, testemunhas da sua existência na terra. Para isso que o povo de Israel foi chamado, e é para isso que em Cristo Jesus nós fomos chamados, para que o nome de Deus seja conhecido na terra e que a sua memória esteja na mente e no coração dos homens. Então, não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, Deus nos chamou para ser testemunhas. E você que conhece a Deus, que crê em Deus, busque a Deus, para que Deus renove os seus testemunhos e a memória dele em você e ao seu redor e naqueles que vivem com você. Ninguém precisa forçar alguém que está intimamente familiarizado com Deus a ser um testemunho vivo de Deus. Pois aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus e o seu nome, também querem que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Deus, ele é fiel para transformar. Isaías 43:10, em Isaías 26:8. Para qualquer pessoa conhecer e crer em Deus, manifestar a sua glória e o seu nome. É para isso que nós fomos chamados para ser seus testemunhos. Que o seu nome e a sua glória sejam, então, o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe você e medite nessa riqueza preciosa da manifestação do nome de Deus e como Deus chamou você para ser o seu testemunha da sua existência, da sua natureza, da sua honra, da sua autoridade aqui na terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.